Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista. Estamos em um novo trimestre, estudando aí a respeito de Israel. E hoje nós vamos estudar sobre o rei Acabe e o profeta Elias. Semana passada nós falamos sobre o reino dividido, de Roboão e Jeroboão. A partir daquela divisão, Israel se torna em dois reinos. Reino de 10 tribos, que é o reino do norte, liderado por Jeroboão, e reino do sul, liderado por Roboão, filho de Salomão. A história passa e Jeroboão morre, entra outro rei, seu filho, e assim vem uma história de uns 3 ou 4, um período aí de mais ou menos 60 anos, e agora chega em Acabe, que é uma história assim mais notória e que tem muitas lições para nós. Por isso está sendo analisada na nossa revista. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, depois vai para o capítulo 17, de 1 a 7, e passa para o 18, versículo 17 a 21. É um apanhado de alguns textos, que faz parte da narrativa da história de Acabe. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, vamos direto para o comentário da lição, lembrando que você pode participar da nossa aula deixando o seu comentário. Esse vídeo é gravado, mas você pode deixar um comentário, deixar uma pergunta, um questionamento. O importante é nós interagir. Isso é muito bom e nós estamos aí para tentar servir os irmãos com alguma informação. Eu sempre falo naqueles que às vezes não pode estar na escola bíblica dominical da sua igreja e ele procura vídeos para assistir. E nós estamos tendo o privilégio de ter você nos assistindo e nós vamos comentar então essa lição. Se você gostar do vídeo, compartilhe com alguém, porque mais alguém pode ser abençoado através desta palavra. Você pode também deixar o seu like, deixar aí o seu joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Para nós vai ser um prazer ter você como nosso inscrito em nosso canal. O casamento de Acabe com Jezabel é o primeiro tópico da lição. Nós vamos direto. Quais foram as consequências de algumas escolhas? Aqui visto como escolhas erradas. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós escolhemos. Temos que ter muito cuidado com o tipo de coisa que nós escolhemos, o tipo de vida que nós escolhemos e assim por diante. Semana passada nós falamos sobre conselhos, que devemos ouvir bons conselhos. Os bons conselhos, ele constrói a vida, mas os maus conselhos podem levar ao fracasso, ao insucesso, levar à frustração e até à morte. Então nós precisamos ter muito cuidado em relação aos conselhos que ouvimos e também à escolha que fazemos. Acabe é um exemplo, ou um péssimo exemplo de escolhas. Vamos observar aqui. Casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira que é mais intensa, ou melhor, bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Você pode ver isso em 1 Reis 16, 31. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Qual foi a escolha errada? Casar com uma mulher que não temia Deus. Você que é jovem, solteiro, procura um casamento, cuidado, observe isso, viu? É muito importante, é muito importante. Alguém fez uma pergunta assim:
o jovem cristão deve casar com uma pessoa não cristã? Se você for ver os conselhos bíblicos, você vai ter a resposta. Não é aconselhável. Ah, mas o amor é cego. Cuidado, às vezes ele não enxerga bem, mas ele pode dar um passo em falso. Então ajude o amor a fazer escolhas certas, né? É princípios bíblicos, irmão. Se você ler a história de Abraão, de Isaac, Jacó, você vai ver que os servos de Deus sempre tiveram aquele cuidado de buscar alguém na família, nos familiares, os parentes longe, porque eram tementes a Deus. E no meio do povo que servia a Deus. Então é muito importante. Acabe faz uma péssima escolha, casando com uma mulher, que era uma das maiores idólatras daquela região. Servia dois deuses terríveis, que é Baal e Aserá. Essa divindade, Baal, ele tem alguns nomes diferentes, mas era o principal deus dos cananeus, o principal deus que tinha naquela região. E ele tinha uma gama de adoradores muito grande, porque, segundo eles, era o deus da fertilidade, Baal e Aserá. Tem uma história terrível aí sobre esses dois deuses, né? Que se formavam uma espécie de um casal divino. E aí tem tantas aberrações. Eu não vou falar aqui, você procure, faça pesquisa sobre isso. Por que Elias, lá na frente a gente vai falar sobre Elias, que ele ora a Deus e Deus fala assim, não vai chover. Por causa de quê? Lá na frente a gente vai falar. Mas Acabe fez a escolha errada. Casou com uma mulher que não temia a Deus ou ao Deus verdadeiro. Não conhecia ao Deus verdadeiro. Mas isso não foi simplesmente isso, não foi só isso. Ele induziu, aqui diz que ele induziu o povo a praticar, a viver na idolatria. Por quê? Porque ele traz uma mulher idólatra e dá toda a liberdade a ela no seu reino e deixa ela levar o povo para a idolatria, com seus cultos idólatras, e aí a situação ficou difícil. O que a gente pode observar também aqui? Muitas coisas, lógico. Uma liderança precisa ter cuidado. Eu disse para os irmãos domingo, na nossa escola bíblica, que essa revista, irmãos, ela vai falar muito sobre liderança. Todos os professores vão estar falando muito sobre liderança. Eu entendo que alguns professores vão ter dificuldade, até porque ele vai estar dando aula e o seu pastor vai estar do lado, ou vai estar na classe. E ele não pode omitir. Ele não pode deixar de falar a palavra. Foi para isso que ela foi escrita. Foi para isso que Deus preparou, Deus usou o escritor dessa revista para trazer esses assuntos. Ou será que liderança não falha? Ou será que pastor não erra? Lógico, somos humanos. Todo ser humano é sujeito ao erro, sujeito ao fracasso. Então o que é que nós devemos observar? Se temos uma liderança que está perdendo a direção de Deus, isso não pode ser visto simplesmente pelo que eu penso, pelo que você pensa, não. Isso tem que ser notado de forma comprovada, certo? Olha, a direção está fora, ou a liderança está fora da direção de Deus. Então nós não devemos acompanhar. Certo, irmãos? Não devemos acompanhar. Temos que ter cuidado, porque a liderança pode falhar. Acabe estava ali como rei, embora seja diferente, quem sabe, de pastor, mas na verdade era o guia, era o líder da nação. E ele precisava buscar a Deus, precisava estar na direção de Deus, porém não estava. E levou o povo, induziu o povo. Tome cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você está se relacionando ou está sendo aí liderado, né? Temos que ter muito cuidado.
E você que é líder, se estiver ouvindo também, cuidado para que você não leve o seu povo a sair da direção de Deus. Procure sempre falar o que Deus manda falar. Não deixe de falar o que Deus mandou falar. Mas não fale o que Deus não mandou falar, porque isso é sério. A rainha perversa, ponto 2. A gente não pode parar muito nos pontos, porque senão a aula fica muito extensa, muito comprida. Eu até digo que aqui é uma espécie de vamos dizer assim, é para abrir o apetite, né? Você ouve o vídeo e você fala, eu vou na aula para que eu possa ali, eu vou ver se é isso mesmo. Eu vou procurar saber melhor, né? Então você vai para a aula, ali você tem tempo de ouvir o seu professor, de perguntar ao seu professor, e muitas coisas vão ser ensinadas. É lógico, irmãos, uma aula de 30, 40 minutos no vídeo, ela não tem como trazer, a gente não tem como trazer todos os detalhes de um assunto, até porque é muito profundo. Mas dentro da sala de aula, a coisa fica mais fácil, de repente tem tempo de fazer assim um aproveitamento maior dos detalhes. Mas vamos lá, rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Capítulo 18, verso 4. Ameaçou a vida do profeta Elias. 1 Reis 19. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Aí vem o trágico fim de Jezabel. Foi profetizado pelo profeta Elias. Um homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Temos que ter cuidado, irmãos. Errar e falhar, toda pessoa é sujeito a isso. Errar, falhar. Pecar até, mas permanecer na prática do erro, principalmente do mal. Deus, ele é justo. Então vamos lá. Jezabel, a rainha perversa. Que tipo de pessoa era essa? Olha só o que ela faz. Ela manda matar os profetas do Senhor. Se não adorasse Baal e Aserá, era morto. Mandou matar os profetas. Elias chegou a dizer assim, só ficou eu, Senhor. Não sabia ele que tinha alguns escondidos, né? Alguns secretos que não tinham adorado. Deus disse para ele assim, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Olha que coisa boa, irmãos. Mas ela matou muitos profetas do Senhor. Mandou matar os profetas do Senhor. Ameaçou a vida do profeta Elias. Elias representa aqui um atalaia, um pregador. Representa um pastor, um líder, uma liderança. Alguém que está na frente de uma nação no sentido espiritual, profetizando, conduzindo aquelas pessoas a Deus. E ela ameaçou o ministério de Elias. Vamos mais um pouco. Ela mandou matar Nabote. Você conhece a história de Nabote, não tem como a gente comentar muito. Nabote tinha uma pequena vinha. Uma vinha era uma plantação de uvas próximo da sua casa e era próximo de um dos palácios que Acabe tinha. Uma casa de campo, né? Segundo dizem alguns. E ele bate o olho naquilo e ele quer aquela plantação, ele quer aquela terra. E ele quis comprar de toda forma, mas Nabote disse, eu não vendo, eu não dou, não empresto, porque isso aqui é uma herança. Eu valorizo aquilo que eu ganhei. Mas Acabe fica triste, a rainha percebe, e ela diz assim, pode deixar que eu vou dar um jeito. E ela faz ali uma tramóia, e ela arruma alguns acusadores contra Nabote, condena Nabote e mata Nabote, inocentemente, para poder tomar a vinha para o seu marido, que era o rei Acabe. Estava acontecendo ali um apoio de erros muito grande de marido para mulher. Os dois errados e a situação era feia. Jezabel, a gente não podemos detalhar tantas coisas, mas Jezabel
por um grande período da história das igrejas evangélicas, principalmente a nossa igreja, falando de igreja que eu conheço, ela foi símbolo digamos assim, de coisas que as pessoas gostavam, vamos dizer assim, de usos e costumes da nossa igreja, por exemplo, mulheres que usavam pinturas, que usavam roupas curtas, cabelos pintados, essas coisas. Em um tempo passado, digamos aí uns 30, 40 anos atrás, a nossa igreja era muito fechada em relação a isso. Hoje houve uma mudança, uma atualização, uma certa, assim, uma mudança que houve. Como que eu vou dizer? A igreja descobriu, as lideranças descobriram que aquele extremismo que a igreja tinha lá atrás era às vezes mais prejudicial do que lucrativo. Certo? Então, houve algumas mudanças, embora temos que ter muito cuidado com essas mudanças. Viu, irmãos? Temos que ter muito cuidado. Mas durante um bom tempo ela era usada como o símbolo dessas coisas. E quando uma irmã, uma pessoa na igreja usava pintura ou fazia alguma coisa assim, vestia uma roupa que a igreja não adotava como costume, ela era vista como Jezabel. Essa mulher é Jezabel da igreja. A Jezabel da igreja. E hoje? Como que nós fazemos hoje? Como que nós vamos falar isso hoje? As igrejas mudaram, as coisas mudaram. Eu acabei de dizer que descobriram que talvez não seja só isso, que isso não seria tão importante. É lógico, irmãos, que os bons costumes têm que ser preservados. A decência, a moral, o respeito precisa estar presente na vida de uma cristã, de um homem e de uma mulher cristã. Precisa estar presente. Temos que ter muito cuidado com a libertinagem, certo? Tem que ter muito cuidado, porque senão as pessoas enveredam pelo caminho mundano e fica muito difícil. Mas aonde eu quero chegar? É que Jezabel, se formos usá-la como símbolo só de usos e costumes, só de mulher que usa calça comprida, mulher que usa batom, que usa brinco, que usa pintura, se formos dizer que ela é símbolo disso, nós estamos colocando Jezabel como santa. Porque ela era muito pior. O seu problema era muito mais profundo do que isso. Muito mais abrangente, irmãos. O jezabelismo de hoje, existe o jezabelismo nas igrejas. Temos que ter muito cuidado. Eu já dei um estudo bíblico sobre isso. Aliás, eu tenho um pequeno livro de um pastor, que eu não recordo o nome agora do pastor, e ele tem uma lição sobre... Ele deu uma aula muito profunda sobre G12, e ali tinha também um adendo ali sobre o jezabelismo, e é uma coisa muito profunda. O jezabelismo não é simplesmente pinturas, não. Eu lembro no passado, os pastores pregavam, Jezabel morreu comida pelos cães, e só não comeram as mãos dela e a cabeça porque tinha pintura. Talvez até fosse por causa da tinta, quem sabe o cheiro, talvez, eu não estou afirmando, irmãos, até porque eu não pesquisei, mas a gente pode pesquisar, hoje não é difícil, né? O que se usava como tinta naquele dia, qual era o cheiro daquilo, que quem sabe aquilo levou os cães a não comer aquela parte do corpo, mas se usava isso para dizer que não comeu porque tinha pinturas. Se fosse só isso, o problema de Jezabel, se fosse só pinturas, só essas coisas, era muito bom. Ela podia até ser crente hoje. Mas não é isso não. Olha o que ela fazia, ameaçando o profeta. Matando pessoas para satisfazer um desejo do seu esposo. Tá vendo? Matando os profetas do Senhor, ameaçando o profeta de Deus, uma liderança. Então, o jezabelismo
é uma coisa muito mais profunda. Se formos resumir o que significa o jezabelismo, espírito de Jezabel, é uma mulher mandona, uma mulher que está acima da liderança, que quer estar acima da liderança, que não respeita a liderança, está acima do seu marido. Cuidado, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Existem alguns homens, vamos dizer assim, que quem sabe emocionalmente, psicologicamente, eles não têm condição de liderança. Mas se o homem tem condição de liderança em casa, ele tem que ser o líder. Deus o colocou como cabeça da mulher. Assim como Cristo, cabeça da igreja. Então, se a mulher é a liderança, alguma coisa está errado. É muito perigoso. E tem aquelas que elas são liderança por imposição. Certo? É prepotência. Ela passa por cima e ela arruma um jeito. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Você que está me ouvindo, você, irmã em Cristo que me ouve, por favor, não me leve a mal. Mas Jezabel representa esse tipo de pessoa. Que toma frente, que passa por cima do marido, por cima do pastor da igreja, passa por cima de todo mundo. É aquela pessoa prepotente. Essa era Jezabel. Ela dominou Acabe, ela dominou o reino, ela dominou o povo de Israel. Ela dominou. Além de tudo isso, sabe o que mais tinha? Prostituição e feitiçaria. Só que essa prostituição aqui não era Jezabel prostituindo, simplesmente. Não. Prostituição sagrada. Trazendo para dentro do culto religioso da época a prostituição. As sacerdotisas que se prostituíam. A orgia. Porque os cultos a Baal tinham essas coisas. Os cultos a Baal era permeado de prostituição. Procure, pesquise um pouco sobre Baal. Você vai ver tanta coisa terrível. Então Jezabel representa esse tipo de pessoa. Aquelas pessoas que, mesmo dentro da igreja, elas aprovam o erro, aprovam as coisas que ligam, que levam, que favorecem a prostituição. Isso aqui tem muitas coisas que poderiam ser falado aqui. Muitas coisas. Mas o tempo não vai permitir. Mas veja bem, Jezabel é símbolo de prepotência. Pessoa que, para satisfazer o seu ego, ela tem a coragem de matar alguém. Matou muita gente por causa da sua prepotência. Então Jezabel era aquela rainha perversa, casada com Acabe, um moço que fazia parte da família de Deus. E por isso o seu reinado não foi bem. Vamos mais um pouco aqui. O tópico 2. O assunto é muito vasto. E se a gente se empolgar, a gente fica muito longo o nosso vídeo, né? Então vamos lá. Elias prevê a grande seca. Intervenção divina, ponto 1. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de Israel. O pior. Irmãos, ele cometeu coisas que muitos outros não cometeram. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu uma sentença que não mais haveria chuva. Eu não vou ler o restante. Elias chega para Acabe e diz assim: não vai haver chuva enquanto eu não disser que chova. Ou segundo a minha palavra. Exatamente isso. Por que Elias faz isso? Ele faz isso em obediência a Deus. Deus falou para Elias, irmãos. A Bíblia não traz detalhes, mas nós entendemos que Elias não faria isso sem uma orientação, sem uma direção de Deus. Elias falou isso pela orientação divina. E por que Deus estava fazendo isso através de Elias? Quando chovia na terra, eles louvavam a Baal, dizendo que Baal mandava chuva. Quando nascia uma criança, Baal era louvado porque nasceu uma criança. Ele deu fertilidade àquela mulher.
Quando as vacas davam cria, os jumentos davam cria, as ovelhas davam cria. Jezabel ensinou isso lá, isso, os sidônios, todos eles, todos os cananeus que adoravam Baal, pregavam isso. Que Baal e Aserá eram os deuses da fertilidade. Eles que fertilizavam a terra, fertilizavam as mulheres, os animais. Então, ele que mandava chuva. Então, Deus disse assim, vocês vão saber quem manda chuva. E Elias fala assim, ó, não vai chover, porque quem manda chuva é Jeová. E enquanto ele não mandar, não vai chover. Segundo a minha palavra. Foram 3 anos e 6 meses sem chuva, a pior seca da história de Israel. Porque Deus falou, porque o profeta de Deus falou. Aí acontece uma coisa séria, olha aqui, o preço da desobediência, ou melhor, o preço da obediência a Deus. É o ponto 2. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados da obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água, de alimento e mais tarde fugir de Jezabel. Quando você procura falar a palavra como ela é, você vai ter revés. Vai ter alguém que não vai gostar. Um vídeo como esse, aparece alguém para dizer que não é isso, não pode falar isso. É a palavra de Deus. Elias diz assim, não vai chover. E não choveu mesmo. Até que chegou o dia que Elias disse, agora vai chover. Né? Mas observe isso, irmão. Se você vai falar a palavra, você vai passar por dificuldades, certamente. Né? Você vai ter oposição. Elias teve que suportar também a falta d'água. Ele também teve dificuldades. Né? Ele teve, o ribeiro secou e teve tantas coisas aí. Ele fugiu da rainha e a história é muito longa. Passou um período que ele foi alimentado pelos corvos, uma coisa certa. Se você é obediente a Deus e está fazendo o que Deus ordena, Deus está cuidando dos detalhes. Ele vai sempre entrar com providência para suprir a sua necessidade. Deus não vai te deixar só, de maneira alguma. Deus sempre cuida dos seus. Olha aí, ponto 3. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desse ingrediente para alimentar a si e seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro o bolo para ele. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. E a partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou na sua casa. Elias ficou um tempo nas montanhas, perto do ribeiro do Querite. Quando ele seca, ele desce para Sarepta, próximo a Sidom. E ali Deus prepara uma viúva na frente de Elias. E Elias olha para aquela viúva que estava ali fazendo algum serviço. Ele fala assim, eu preciso de água e eu preciso de um bolo para comer. E ela disse, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo e aí a gente vai morrer, porque a gente não tem o que comer. Irmãos, que coisa, hein? Elias falou, faz para mim primeiro e depois vocês vão viver do resto. E Deus supriu. Leia a história aí no primeiro Reis, aí, capítulo 17, você vai ver que coisa interessante. E Deus então cuidou daquela mulher, porque ela foi uma pessoa que atendeu a causa do servo de Deus. Quem apoia, quem ajuda, quem dá suporte àquele que está fazendo a obra de Deus, àquele que está cuidando da obra de Deus, aquele que está pregando a palavra de Deus, aquele que está em obediência a Deus, ele será recompensado. Terceiro tópico da lição, o encontro de Elias com Acabe. A história é muito longa, não temos como detalhar. Estamos escolhendo alguns exemplos aqui. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. Já falamos, né? A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender mesmo com todas as evidências
de que era culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Ele disse: és tu o perturbador de Israel? Olha, irmãos, Acabe fazendo tudo errado, adorando deuses falsos, casando com essa mulher nessa condição, apoiando, aprovando ela, matando os profetas do Senhor. E aparece Elias, trazendo aí uma mensagem de Deus, embora dura, e ele chama Elias e fala assim: você é o perturbador de Israel. Tá vendo como é que é as coisas? A pessoa no erro acaba e tem uma história tremenda de erros, de falhas, de desobediência, que só trazia prejuízo para a nação de Israel. Mas esse encontro, irmãos, ele traz um resultado tremendo nesse encontro de Acabe com Elias, porque foi aí que Elias propõe aquele... não seria um duelo, né? Não. Mas ele propõe um teste. Capítulo 18 de 1 Reis, ele fala: a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma prova. Quem é Deus? Se é Baal ou se é Jeová. Vamos para o monte. E foram para o Carmelo fazer o teste, né? Olha o último ponto que a gente vai ler, a gente comenta. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. A sequidão espiritual, o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério. Quando uma pessoa se torna um apóstata, nega a fé, ele sofre e traz sofrimento para os seus próximos, né? Os seus parentes, seus familiares, seus amigos, todos aqueles que lhe cercam. Todos vão sofrer. A dificuldade é muito grande. Acabe trouxe uma tristeza muito grande para Israel, trouxe um prejuízo imenso exatamente por causa disso, porque desobedecia a Deus. E não se deu por vencido, não, jamais. Ele não, digamos, não converteu do seu erro. Ele sempre estava certo. E ele teve esse problema aí. Essa sequidão aqui foi colocada aqui como sequidão espiritual, no sentido espiritual. Elias, ele propõe aquele desafio, aquela prova de saber quem era Deus. Ele chama o povo e diz assim: olha, nós não vamos cochear, por que vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Vocês têm que ter uma definição. Uma hora serve Baal, outra hora serve Aserá, outra hora serve Jeová. Não. A gente precisa definir, irmãos. A gente tem que ser uma coisa ou outra. Essa é a realidade. E então ele diz assim: a gente vai oferecer um sacrifício, um holocausto, porém a gente não vai pôr fogo. O Deus que é Deus vai mandar fogo. E aí você conhece a história. Ele faz uma oração que, segundo os entendidos, tem 41 palavras. Ele ora e fala: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Mostra para esse povo que, segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Responde-me. E na mesma hora, o fogo desceu, consumiu a lenha, o bezerro, secou a água que estava em volta do altar. E o povo agora teve que dizer: só o Senhor. Essa palavra aí lá no original é Jeová, ou Yahvé. Só Yahvé é Deus. Conselho para nós: vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Vamos consertar os nossos erros. Vamos ouvir a palavra de Deus quando alguém falar e vamos colocar a nossa casa em ordem para que sejamos instrumentos de Deus. E se somos pregadores, como Elias, vamos falar a vontade de Deus, a palavra de Deus segundo a sua vontade. Se você é uma serva de Deus que lidera alguma coisa na igreja, não seja imitadora de Jezabel. Não. Seja uma liderança dirigida por Deus. Dirigida por Deus. Seja submissa às autoridades da sua igreja. Seja submissa aos superiores. Isso é muito importante. Qualquer um de nós precisamos disso
para ser bem-sucedidos. Que Deus possa, irmãos, nos continuar abençoando. Semana que vem nós voltamos para mais uma aula. Vamos falar então a semana que vem sobre Elias e os profetas de Aserá e Baal. A história será contada e analisada dentro daquilo que realmente traz para nós muito ensinamento. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, faça uma pergunta aí, deixe nos comentários alguma coisa que nos motive a continuar falando a palavra de Deus e abençoando a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.